Tragédia, hein? Você caiu em pecado e agora? O que fazer, Brian? Como se reerguer novamente? Será que eu tenho perdão? Jesus morreu justamente para que você fosse perdoado do seu pecado. Então, o sangue dele te lava. Então, se você pecou, Jesus te perdoa. Agora, a sua mente é: eu preciso me reerguer, eu preciso fazer tudo certo. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que entender que pecar é algo que você sempre vai cometer na sua vida, até seus últimos dias de vida. Só que tem diferença em pecar e viver em pecado. Pecar é quando você está vivendo a vida lá e você acabou falando uma besteirinha aqui, não precisava daquilo, ou você, como Davi, por exemplo. Davi era um guerreiro e estava andando pela sacada da casa dele lá, viu uma mulher muito formosa tomando banho lá e chamou ela e cometeu adultério. Ele, nesse momento, ele pecou, mas depois desse momento ele não fez mais isso. Então esse foi o único pecado. Agora, viver em pecado é você sempre estar fazendo a mesma coisa. Um exemplo disso é pessoas que, como eu um dia fui, é viciada em conteúdos adultos. Sempre, sempre. Você comete o pecado, pede perdão para Deus, comete o pecado, pede perdão para Deus e sempre fica nessa montanha-russa. Sempre fica nessa fé de vai e vem. Então tem essas duas diferenças. E eu quero que você, sinceramente, eu quero que esse canal tenha pessoas cristãs racionais. Pessoas que não pensam só com o coração, sabe? Pessoas que pensam com a cabeça, cara. Porque ser cristão é nada mais do que você ser racional. Você pensar, Deus é racionalidade. Olha esse versículo, eu vou colocar aí na tela. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Isso aí é uma fala do próprio Deus a Caim. Se você não conhece, os primeiros filhos de Adão e Eva foram Abel e Caim. E nesse momento, o que aconteceu? Caim simplesmente queria matar o irmão porque o irmão dele deu uma oferta a Deus, sabe? E essa oferta agradou a Deus, enquanto Caim deu uma oferta toda relaxada para Deus e Deus não se agradou. Então Caim sentiu inveja do próprio irmão e queria matá-lo. E Deus, vendo esse desejo impuro nele, disse para ele que esse desejo de querer acabar com a vida do próprio irmão, era um desejo errado e ele deveria dominar aquele desejo. E assim acontece nos dias atuais. Nós, seres humanos, somos pessoas que já nascemos em pecado, nós já nascemos tomados pelo pecado. E cabe a nós dominar esses desejos errados que há dentro de nós. Então eu vou usar como exemplo o pecado da luxúria, porque é algo que eu tenho mais propriedade para dizer, porque por muito tempo eu vivi com isso na minha vida. Né? E hoje eu sou livre, graças a Deus, então eu posso te ajudar de certa forma. Sempre vai estar vindo pensamentos para você pecar, sempre vai estar vindo vontade de você errar, vontade de ir lá naquele site, vontade de ir lá no banheiro rapidinho e fazer o que você sabe que você não deve fazer. Mas cabe a você dominar esse desejo. Cabe a você dizer não para esse pecado que tá te tentando, entende? Não tem como a gente impedir que a tentação venha. A tentação sempre vai vir. Só que aí a nossa missão é dizer não para esse pecado, essa tentação. Um erro muito grande das pessoas é ficar conversando com o diabo. O diabo joga uma sugestão na sua cabeça e você fica conversando. O diabo joga uma historinha na sua cabeça e você fica dando asas àquela historinha. E aí, cara, quanto mais asinhas você dá a essa historinha, mais você se conecta com ela. E logo, logo você cai no pecado. A gente percebe que da última vez que conversaram com o diabo não deu muito certo. Olhemos para Adão e Eva, que ficou conversando com a serpente, e qual que foi o fim? Ela caindo em pecado. Você tem que entender que você não é mais esperto que o diabo, cara. O diabo é um ser muito sábio, muito inteligente. Olha o tanto de anos que ele tá aqui na Terra estudando cada ser humano. Então, ele sabe, ele conhece muito bem do ser humano, ele sabe como derrubar alguém, ele sabe como enfraquecer, nem que seja aos poucos, uma pessoa. Ele sabe como manipular os sentimentos de uma pessoa. Então não caia na arrogância de se achar autossuficiente e falar: "Ah, eu nunca vou cair. Eu vou ser forte o suficiente". Não, o diabo sabe como te convencer a pecar. E se você não estiver vigiando, se você der brechas a ele, ficar conversando com ele, ele vai te derrubar. Se você cair em pecado, a sua missão é pedir perdão a Deus, erguer a sua cabeça, porque Deus tira toda a culpa, cara. O sangue que foi derramado na cruz por Cristo é para tirar essa culpa que está sobre você. Então é razão, você não tem que sentir nada. Fala com Deus, me perdoa, Pai. Você não tem que esperar sentir, ah, Deus me perdoa. Não, simplesmente é uma fé racional. Se Deus falou que ia perdoar quem se arrependesse, ele te perdoa. Então você tem a certeza que ele te perdoou pela razão, não pela emoção, tá? Não espere sentir que ele te perdoou. E aí você vai e começa a sua vida cristã, tendo consciência disso, que o seu desejo, o seu coração, todos os dias será contra você. É uma luta constante do homem para com ele mesmo. O que eu quero dizer para você fazer, já que você já caiu, né, é se fortalecer, cara. Pega aqui, ó. Você não gosta disso, mas o problema é seu, sabe? Se você quer continuar caindo,
Se mantenha longe disso. Não tem como se manter firme se você não conhecer mais a Deus. Não tem como se manter firme se você não estabelecer um relacionamento com Deus. Eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça, eu tô aqui para passar um direcionamento, cara. Coisas que funcionam comigo. Porque se eu não me manter lendo isso aqui todos os dias, sabendo mais sobre quem é Deus, eu vou cair. Eu vou cair. E eu quero te passar uma fé inteligente, uma fé racional, para que você possa pensar e não ficar só no sentimento: "Ah, eu tô querendo pecar, blá blá blá", e cair. Quantas vezes você tentou fazer do seu jeito e não deu certo? Então tente fazer uma coisa diferente. Se algo não tá dando certo, um método não tá dando certo, troque o método. Troca o método, sabe? E lendo a Bíblia, você estabelece um relacionamento com Deus, você se conecta mais com Deus, você começa a ficar mais sábio, você começa a ficar mais forte, você começa a saber o que você deve fazer e o que não deve fazer. Você começa a aprender a usar a palavra de Deus para resistir ao mal. Não tem como eu falar o que você quer ouvir. A fé não é sobre falar o que você quer ouvir, mas ouvir e praticar o que muitas vezes a gente não quer. Porque às vezes a gente quer errar, a gente quer pecar, a gente quer se entregar àquele sentimento, àquele momento, mas aquilo é errado a se fazer. E se você quer ser cristão, você vai ter que lutar contra si todos os dias. É como você fosse um guerreiro, é um compromisso. Se transporte lá para as eras medievais. Se transporte para lá. Vamos supor, você está dormindo tranquilo naquela manhã friozinha, né? E aí, do nada bate alguém na sua porta e fala: "Soldado", e o seu nome, chama pelo seu nome. Vai ter uma guerra aqui, nós precisamos urgente que você vá até o reino, vista sua armadura e vambora, pega a sua espada e vambora. A sua emoção vai falar: "Ah, vamos ficar na cama porque tá muito bom, eu tô cansado, eu não dormi direito". Já a sua razão vai falar o quê? "Vambora, essa é a minha missão, vamos lutar mesmo não querendo". A fé é assim, você tem que lutar mesmo não querendo. Você tem que vencer o pecado mesmo não querendo. Você tem que negar a maçã que a serpente te induz a comer, como no jardim do Éden, por exemplo, mesmo querendo comê-la. E a gente nem sabe se foi maçã mesmo, né, mas foi o fruto proibido. Desculpa falar isso, mas você tem que parar de ser mole. Você tem que parar de ser mole, cara. E eu falo isso porque eu olho pra mim e me sinto nojo de quem eu era, sabe, do quão mole eu era. Falava pra Deus que ia parar e não parava. E eu só comecei a ser um cristão de fato, ter forças pra dizer não ao pecado quando eu comecei a me aproximar de Deus. Quando eu comecei a conhecer mais sobre quem é Deus. Sobre as armas que eu poderia usar para vencer o pecado. Então, se você caiu, essa é sua missão, pedir perdão para Deus e mergulhar aqui, ó, mergulhar na Bíblia, mergulhar na oração, mergulhar no consumo de conteúdos, de coisas que realmente fortalecem a sua fé. Larga essas coisas que te fazem mal, sai e para de seguir essas pessoas que só te fazem pecar, pare de assistir coisas que só te enfraquecem, pare de consumir conteúdos que enfraquecem a sua fé. Porque se você quer fazer o que é certo, mas não quer se afastar do que te faz mal, não tem como. É a mesma coisa, uma pessoa quer parar de usar substâncias, né, substâncias em geral que fazem mal para ela. Só que se ela continuar com aquelas amizades que todo mundo na rodinha lá usa também, como é que ela vai se afastar disso? Vai ser muito mais difícil, quase impossível, porque você tá lá no meio. Se você quer ser forte, se afaste do que te enfraquece. Eu tô passando um papo reto porque eu acredito que falta muito isso nesse meio cristão. Hoje é todo mundo só dizendo Deus é amor, e nunca ninguém passa realmente a palavra. Nunca ninguém realmente passa essa palavra mais bruta, mas que é a fé verdadeira. Deus é amor, sim, mas ele também é justiça. E se você continuar pecando, você vai pro inferno, meu cara. É sério, essa é a verdade que ninguém gosta de ouvir. Mas Deus não vai te salvar, porque você mesmo não quis ser salvo. Deus está dando a arma para você aqui, ó, tá dando o caminho. Vá por aqui. E você está insistindo em ir para outro lado, mesmo sabendo que esse é o caminho certo. Não tem o que ele pode fazer, não tem o que ele possa fazer por você. Então, se você quer ser um cristão forte, escute tudo que eu disse nesse vídeo e se aprofunde. Eu não sou completamente correto, eu tenho muitos defeitos e erros, e cada dia é uma luta comigo mesmo para mim ser melhor e evoluir na minha fé. Mas tudo que eu disse para você eu pratico, e essas coisas que têm me mantido forte, porque não é fácil. Não é fácil. Nesse vídeo que está passando aqui em cima, quer dizer, nesse vídeo que está passando aqui do lado, eu falo que o mal estava me tentando a cair em pecado, mas graças ao que eu vou falar, eu resisti. Então clica nesse vídeo que ele tá muito interessante. Brian Fernandes aqui, e essa é a minha mensagem. Tenha uma fé mais racional e menos emocional. Tamo junto, meu caro.